Bom, tem gente que diz que o socialismo morreu quando a União Soviética deixou de existir. Mas será que isso é verdade? É claro que não, pelo contrário. O socialismo continua bem vivinho. E esse será o tema do vídeo de hoje. Quando tratava de analisar a crise do socialismo, o antigo dirigente comunista João Amazonas escreveu, abre aspas, a experiência histórica demonstra que o socialismo não conseguirá afirmar-se de um só golpe. Sua consolidação e enraizamento universal registrará muitas vitórias e reveses. A construção da nova sociedade é mais difícil e complicada do que antes se imaginara. Erra quem pensa que o socialismo morreu definitivamente. Erra igualmente quem o imaginava em um processo em linha reta, somando sempre vitórias e expandindo-se sem obstáculos. Continuadamente. Também o capitalismo não desaparecerá em cada país como uma única cutilada. Pois bem, é verdade que o socialismo enfrentou uma crise danada quando as primeiras experiências foram derrotadas na União Soviética e no leste europeu. Aliás, aqui no canal a gente tem um vídeo sobre os acertos e erros ocorridos na União Soviética. Bom, mas o fato é que a partir desse momento, nos anos 90, inicia-se o que nós chamamos de uma defensiva estratégica, ou seja, há uma ofensiva das ideias dominantes, sobretudo neoliberais, que avançam na forma da retirada de direitos, privatizações, aumento da exploração do capital sobre o trabalho e por aí vai. Um autor muito prestigiado pelos donos do capital chegou a escrever que havíamos chegado ao fim da história, o que se revelou uma grande bobagem. Mas é certo que as décadas seguintes foram de muitas dificuldades para os povos do mundo inteiro. Foi um período marcado pela desilusão e pela desesperança quanto ao futuro. Por sua vez, para as forças revolucionárias, a ordem do dia passou a ser acumular forças para, mais adiante, buscar retomar a ofensiva. Mas vejam, e isso é muito importante, a derrota da experiência socialista na União Soviética não significa a derrota do socialismo em seu sentido histórico. Precisamos, claro, aprender com os acertos e erros cometidos naquele país e buscar construir novas experiências a partir da realidade em que estamos inseridos no Brasil e no mundo de hoje. E consta precisamente neste ponto uma lição muito importante. Não há modelo único de revolução e de socialismo. E aí tem um trecho muito legal do Manifesto da União da Juventude Socialista que diz: não queremos fórmulas. O nosso socialismo será verde e amarelo, tocará viola, fará hip hop, dançará samba e rock, fará carnaval e jogará futebol. Será construído a partir da nossa realidade e caminhos que nós descortinaremos. E segue o manifesto. Beberá da experiência da história da luta do nosso povo. Terá o vigor dos versos abolicionistas de Castro Alves, a revolta de Zumbi, o desejo de liberdade de Tiradentes, a bravura de Helenira Rezende, de Oswaldão e dos guerrilheiros do Araguaia, o hino democrático da Jeretajá, a cara jovem e pintada do Forocó e a alegria dos que comemoraram a chegada de forças políticas oriundas dos partidos populares e dos movimentos sociais ao governo do país. Guardará a lembrança daqueles e daquelas que ontem resistiram e hoje resistem ao neoliberalismo e que carregam consigo a bandeira da esperança e a certeza de que o futuro nos pertence. Ou seja, não se trata de copiar modelos, pelo contrário, é preciso aprender com as experiências do passado para desbravar no presente caminhos para o futuro. Também é verdade que as formas de luta podem variar de acordo com o contexto histórico. Durante a ditadura militar, por exemplo, quando foram retirados do povo todas as formas de participação política consideradas pacíficas, restou aos que lutavam contra o regime dos generais pegar em armas. Não foi bem uma escolha, mas uma condicionante, uma exigência das condições históricas daquela época. Se você torcer para um time de futebol, imagina quando ele vai jogar na casa do seu principal adversário. Toda a atmosfera, todo o ambiente é criado para favorecer os donos da casa, não é mesmo? Em nosso caso é mais ou menos a mesma coisa. Nós jogamos no campo de jogo adversário e sob as regras que ele impôs. Não é uma luta justa, mas a gente tem que travá-la do mesmo jeito. Atualmente, a luta pelo socialismo requer a atuação sinérgica em todos os espaços possíveis, desde a participação nas eleições, buscando eleger mandatos comprometidos com os interesses populares, até na atuação efetiva nos sindicatos, entidades estudantis, associações de bairro,
nas lutas feminista, antirracista, contra a LGBTfobia e outras formas de movimentos sociais. Mas importante, em qualquer desses espaços, sempre devemos buscar organizar o povo, elevar o seu nível de consciência de classe, travar a luta em torno de novos valores socialistas. Sem isso, nossa participação nesses instrumentos perde o sentido. O sociólogo argentino Atílio Boron qualifica essa luta no plano de ideias e dos valores como a, abre aspas, criação de um homem e uma mulher novos, de uma nova cultura e de um novo tipo de sociedade, caracterizados pela abolição de toda forma de opressão e de exploração, o primado da solidariedade, o fim da separação entre governantes e governados e a reconciliação do homem com a natureza. Enfim, o socialismo de nossa época será construído a partir das bases teóricas deixadas por Marx, Engels, Lenin e outros revolucionários. Mas, como afirmou o próprio Lenin, não temos a doutrina de Marx como algo acabado, inatingível. Ao contrário, estamos persuadidos de que ela somente coloca as pedras angulares da ciência que os socialistas devem fazer progredir em todos os sentidos. Ou seja, Marx não nos legou um manual de instruções ou algum tipo de livro sagrado em que basta a gente seguir criticamente para chegar na Terra Prometida. O socialismo científico não é um dogma, ou seja, uma doutrina fixa, imutável, indiscutível. Aliás, nada mais antimarxista do que esse tipo de conduta. O socialismo é o novo, um caminho em que a gente vai conhecendo na medida que avança na trilha, como quando desbravamos uma nova floresta. E do ponto de vista histórico, essa luta está apenas no começo. E o capitalismo, por sua vez, é o velho, já ultrapassado, que não consegue mais dar conta das justas aspirações dos povos do mundo por uma vida digna. Pelo contrário, para se manter, esse modo de produção precisa explorar mais e mais tanto a vida, os seres humanos, quanto a própria natureza. Trata-se, portanto, da batalha entre o novo, socialista, que procura abrir novos caminhos contra o velho capitalista, que resiste por todos os meios, pacíficos ou não. Mas temos a certeza de que, como prova a história, o capitalismo não será eterno e o socialismo vive.